iniciar o ciclo de palestra da Casa Espírita Antônio de Oliveira, aniversário de fundação, que será dia 14/9. Durante todo esse mês de setembro, nós teremos palestras às quartas-feiras, com transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Então a gente vem nesse momento pedir licença à espiritualidade amiga da casa, no comando de Antônio de Oliveira, da nossa fundadora Dalgila da Silva Mendes, para que possa nos auxiliar. Hoje nós estamos recebendo a presença da nossa amiga trabalhadora da casa, Raquel, diretora da área de ensino da casa, que fará a palestra. Seja bem-vinda, amiga. E que a palestra da irmã possa ser bem sucedida, que ela seja envolvida aqui pela espiritualidade da casa, e que tudo decorra na mais perfeita ordem. Então iniciamos os nossos trabalhos dessa noite dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos é hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo perigo e mal, porque é só o teu reino, o poder e a glória para todos. Assim seja. Amiga, fique à vontade. Boa noite a todos. É uma honra poder estar com vocês, essa casa tão abençoada, tão bendita, né? E mais ainda por fazermos parte dessas comemorações tão preciosas. Uma casa tão antiga, uma casa que presta uma atividade social muito importante. Então, nós só temos a agradecer pela oportunidade, pelo convite do Wagner e, sobretudo, para a gente recordar um pouquinho, né? Que a fundadora dessa casa foi uma trabalhadora forte, constante, perseverante, e hoje tem um pouco a ver com o nosso tema, que nós vamos refletir sobre o conhecimento para a ampliação da consciência. Então, quando a gente fala em conhecimento, a gente imagina aquele conhecimento catedrático, aquele conhecimento que está longe, muitas vezes, do nosso alcance. Mas o conhecimento como um todo, ele é um conjunto de coisas. Então, imagina a dona Dalgisa, há 70 anos, 74 anos atrás, com a simplicidade, ela trazendo para o movimento, trazendo para uma proposta de esclarecimento à luz do Evangelho de Jesus. Então, percebam que o conhecimento é um conjunto de coisas mesmo. Então, a característica da dona Dalgisa mostra muito bem e nos dá aquele incentivo de caminharmos realmente para adquirirmos cada vez mais a compreensão que o Evangelho de Jesus basta ter vontade, basta ter muito boa vontade. Então, nós vamos navegar um pouquinho em algumas citações para compreendermos melhor qual é a nossa proposta. Então, quando Jesus ele foi inquirido, né, pelo um doutor da lei, aquele estudioso, aquele catedrático, aquele que sabia das leis, porque era a cultura judaica desde criança. A cultura judaica, ela prepara o aprendiz, ela prepara as criaturas para o entendimento desde cedo. Então é comum as crianças, no processo de decoração, ficarem várias vezes no dia, se apresentarem várias vezes no dia com aquele mesmo texto. E por muito tempo, assim, de uma forma geral, não só a parte religiosa, mas a parte educacional nossa, ela teve esse modelo de decoreba, não é? Quem não lembra daqueles textos decorados, daquela parte de gramática, daquela parte... Tem
coisas que precisam ser decoradas, mas sobretudo entendido. Então, quando o doutor da lei ele chega para Jesus e pergunta: mestre, como hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Ele sabia, ele tinha sido preparado, ele tinha conhecimento da lei, mas ele perguntou para Jesus. Ele perguntou com algumas intenções e que não vem ao caso agora. Então, Jesus ele vai responder para ele, olha só, ao invés de Jesus responder exatamente a pergunta, ele joga com duas perguntas. O que está escrito na lei? Como a lês? E logicamente, depois ele vai falar o que está escrito na lei, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele vai falar textualmente, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. E daí, ele coloca esse obstáculo, mas quem é meu próximo? E Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, mas não cabe aqui. O que cabe para nós é essa resposta de Jesus com duas perguntas. O que está escrito na lei e como a lês. Isso quer dizer que nós podemos conhecer a lei, estudar a lei, decorar a lei, mas não necessariamente compreendê-la. Lembra daquela... Quem é professor vai saber muito bem e quem teve dificuldade vai lembrar também. Interpretação de texto. É uma loucura, né? Para quem transmitia e para o aluno. Porque interpretar texto, ele requer um raciocínio, ele requer uma condição de extrair daquele texto a ideia principal, não é isso? Então, quando nós vamos buscar textualmente a lei de Deus em qualquer literatura, principalmente a Bíblia, nós vamos falar, nossa, não estou entendendo nada. O que é isso? Porque muitas vezes a forma que está escrito para nós é uma dificuldade. Então, por isso que nós temos que prestar muito atenção o que está escrito e como interpretamos. E um detalhe muito importante, isso tudo para contextualizar, tá, pessoal? Um detalhe muito importante é que na cultura judaica também, o que acontecia? Nós tínhamos um cenário de alguns rabis que interpretava a Torá, o livro sagrado, para aqueles que não conheciam, não sabiam ler. Porque ali, naquela cultura, daquela época, nós tínhamos a minoria que tinha acesso ao conhecimento. Então, a maioria não tinha acesso à leitura. Então, nem sabiam ler, imagina interpretar. Então, tinha outras criaturas que iriam interpretar e passar a palavra. Por isso que em todos os textos de Jesus, nós vamos encontrar essa citação muito frequente. Inclusive, algumas citações de Jesus, ele vai falar assim, eu não vim derrogar a lei, eu não vim modificar nada, mas eu vim ajudar a interpretar para fazê-la cumprir. Percebe? Então, aquela condição do textual e aquela condição da interpretação. Isso é muito importante, porque quem de nós, muitas vezes, lê um livro e não consegue entender nada. Não consegue assimilar. Lê uma página inteira, não consegue assimilar. Não é comum? É muito comum. Mesmo para aqueles que mais estudam, dependendo da área de conhecimento,
Deus do céu! Aquele que não tem muita familiaridade com matemática, quando lê uma página de um conceito matemático, não consegue entender. E aquele que tem dificuldade com uma filosofia, por exemplo, que é uma área do conhecimento que requer aquela tranquilidade, aquela abstração, sair do textual para meio que entrar no texto, mas de uma forma não do que está escrito, mas da essência do conteúdo. Então, essa dificuldade nós temos ainda. Percebam que conhecimento, ele nos leva a um raciocínio um pouco mais melhorado. À medida que nós vamos insistindo no estudo, o que vai acontecendo? Parece que vai ampliando, não é isso? Então é muito comum a gente ler um texto, ler um livro mais de uma vez. E cada vez que a gente lê, a gente tem a sensação que assimilou um pouquinho. O que é isso? É o desenvolvimento consciencial. Ou seja, eu estou me preparando para aquele entendimento. Por isso que nós não podemos parar de estudar nunca. Nunca. Nossa, mas eu já estou com 75 anos, eu preciso estudar? Sim. Eu já estou com 80 anos, preciso estudar? Sim. A medicina já constatou que para a memória é um bem-estar, para outras áreas do cérebro vai trazendo um bem-estar muito grande, porque à medida que nós vamos compreendendo, entendendo, modificando, o que vai acontecendo? Nós vamos nos sentindo melhor. Melhores. Muito melhores. Inseridos. Capazes. Não é não? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, né? Então, olha só, para a gente avançar, Jesus ele vai dizer para nós o seguinte, ainda falando, não mais naquela passagem, mas ele vai falar também com uma tradição. Ele vai falar com o judeu também. Ele vai falar, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é o discípulo de Jesus? Aquele que segue. Podemos nos classificar como discípulo? Claro. Somos cristãos, queremos seguir Jesus, estamos nos preparando o tempo todo para seguir Jesus, compreendendo melhor essa verdade que ele está falando. Quando ele fala dessa verdade, ele está falando de uma verdade universal. Não é a verdade que vem para mim, que vem para a Leila, que vem para ela, que vem para ele. Não. É uma verdade universal. E essa verdade universal, onde está escrito? Os Espíritos nos dizem, na nossa consciência. Então, à medida que nos tornamos capazes de entender a proposta de amor de Jesus, a nossa consciência ela começa a despertar. Porque os Espíritos nos afirmam as leis de Deus está escrito na nossa consciência. Não é privilégio meu, privilégio dela, daquele. Todos nós já nascemos nessa reencarnação e todas as outras com esse chip. Porque Deus não privilegia ninguém. E à medida do nosso esforço para compreendermos essa verdade, estudando, insistindo, melhorando a nossa interpretação, melhorando o nosso entendimento, nós despertamos a nossa consciência. Percebe? Porque ela está lá. Ela está lá bonitinha. Mas ela vai sendo despertada. Ela vai ser, e uma vez despertada,
ela não volta mais. Nós já estamos num processo de aprendizado. Não é lindo isso, gente? Mas ela é acionada à medida que eu, você e cada um de nós nos propomos a caminhar num processo progressivo. E aí eu não estou falando só dessa encarnação. Eu estou falando de um processo de construção. Quando a gente nasce, com toda a dificuldade, nós aprendemos tudo de novo, né? A andar. Quantas vezes nós já aprendemos a andar? Quantas vezes nós já aprendemos a falar? Quantas vezes? E é um processo natural. Chega naquela idade, a criança se levanta, quando ela não tem nenhuma dificuldade motora ou problema de saúde, ela levanta e vai. Por quê? Porque esse conhecimento já está assimilado. Esse conhecimento na nossa biologia, na nossa composição biológica ele já está armazenado lá. E assim, ela vai, com 2 anos começa a falar, com 4 anos ela começa a se interessar pela leitura, ela já assimila o processo de leitura com a maior facilidade. Por quê? Porque já está no DNA, já está no processo interno e biológico daquele ser. Porque o espírito, ele só se acomoda naquele corpo, mas ele não é aquele corpo. Percebe? Então, quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando de algo que é possível em todo ser humano, a não ser que ele venha com veículo físico com alguns impedimentos, que aí são circunstâncias. Mas mesmo aquele conhecimento que já foi acumulado lá no passado, lá naquela outra oportunidade daquela vida, fica lá, adormecido, até que ele se desperte de novo e começa do ponto de partida. É sempre do ponto de partida. Então, quando a gente fala, aquela senhorinha está entrando na faculdade com 70 anos. Vocês já ouviram isso? É a coisa mais linda do mundo, não é não? E ele falou, nossa, o que é isso? Sabe por quê? A gente pensa, nossa, o que é isso? Porque no fundo, a gente vai buscar o conhecimento intelectual para trazer um retorno material, não é não? A gente nunca pensa nesse investimento para a vida futura. Tem até uma historinha. Já contei isso em sala de aula. Então, a família ficou desesperada por causa do esforço daquele senhorzinho que resolveu entrar em medicina. Gente, medicina com 65 anos é muita coragem, porque estuda muito. Um monte de livros, não é não? Mas ele entrou em medicina. Dá licença? 8 anos depois ele estava se formando. E a família, logicamente, achando que era um esforço desnecessário. E ele, com muita sabedoria, falou que aquele esforço dele era o preparo dele para uma próxima oportunidade. Porque quando ele viesse de novo, ele seria um médico exemplar. Olha. Então, pessoal, é isso. O conhecimento, ele traz para nós perspectiva para o espírito. Então, todo conhecimento que nós nos esforçarmos para termos, nós estaremos no processo de progresso. Ok? Olha só. Alguém está vendo alguma coisa diferente nessa figura de baixo? Fala para nós. É um homem tocando um violão e uma mulher sentada. Todos estão vendo? Sim. Ah,
aqui, ó. Olha aqui o chapéu, a viola, as pernas. Olha aqui ela aqui sentadinha, ouvindo ele tocar. Estão vendo? Não é? Não é bacana casal isso? idoso, né? É. Então, olha, para se obter a verdade, precisamos afastar as ilusões dos sentidos e as ilusões das palavras e opiniões. Quando nós não temos o conhecimento, então o que eu falar para ela, ela vai acreditar. Se ela tem o conhecimento porque ela vai buscar, porque ela vai estudar, ela é capaz de dizer assim, ué, não é bem assim o que ela está falando. Então essa coisa de você aceitar tudo que te vem como verdade é subestimar a nossa capacidade de ir buscar. Então é muito natural que todos nós, enquanto estamos aqui, não é que nós detemos o conhecimento, pelo contrário, nós estudamos e muito. Então esse estudo, ele tem referências bibliográficas que depois aquele que gosta de estudar, ele vai atrás. Então essa ilusão que nós, de uma forma cômoda, por muitos séculos, nós deixamos nos levar. Agora não cabe mais. Numa era onde a tecnologia, a ciência nos traz tantas oportunidades. Olha o que está acontecendo nesse momento da pandemia. Quem não tinha acesso ao computador precisou ter. Quem tinha pavor das coisas que era nova, não, vou deixar para lá, depois alguém me ensina ou faz para mim. Está tendo que fazer, porque senão está isolado. Não é não? Então, é uma bênção, inclusive, muitas situações que a gente passa para impulsionar. Dolorido? Todo mundo está sofrendo? Sim. Mas é assim que funciona. Porque nós precisamos aprender que não precisamos sofrer. Precisamos aprender a utilizar os recursos que Deus nos deu, que é a nossa capacidade de estabelecer conexão com a nossa consciência e caminharmos corretamente. Bacana isso, né? E ali tem um pouquinho do mito das cavernas, que a ideia é mais ou menos essa. Platão, filósofo famoso, quem pode até buscar um pouquinho mais de entendimento, ele vai contar o mito da caverna. Então era uma família de primitivos que se fixou dentro de um ambiente cavernoso e não conhecia nada. Não acreditava que existia vida pós-caverna. Tem até a historinha do peixinho vermelho, tem outras histórias que trazem para nós um conhecimento muito interessante. Da gente sair da zona de conforto e ir buscar. Sair e ir em busca. Sair e aprender algo com alguém. Sair e oferecer algo para alguém. Porque isso é sair da zona de conforto. Tá? E tem a ver com a nossa capacidade. Quem está um pouco mais esclarecido, o que tem que fazer? Oferecer. Não tem aquela historinha que em terra de cego, quem tem um olho é rei? E não é verdade, gente? Quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, não de uma forma autoritária, não de uma forma que vá agredir ou que o outro não queira, porque ninguém tem o direito de pegar
a consciência de ninguém, de pegar, não é bem o termo, mas de violentar a consciência de ninguém. Porque cada um tem a sua forma de aprendizado e a sua forma de despertar. Nós temos que usar de outros recursos. Por exemplo, um filho difícil, quando precisa passar por um aprendizado e ele não aceita, como é que a gente faz? Com muito carinho e amor. Muitas vezes nós vamos nos calar para fazê-lo entender, despertar que aquele calar naquela hora é a melhor opção. Percebem? Então tudo isso que é conhecimento. As mães são conhecedoras das verdades divinas. Alguém tem dúvida? Porque ela vai agir em conformidade com o que ela sente e com o que ela busca na consciência dela. Percebe? O ensinamento, como ele é transferido também? Ok, pessoal? Então, avançando. Então, a gente trouxe também o nosso querido Emmanuel, que ele vai nos dizer assim, ó. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir, ou seja, sem extrair, sem eliminar o cativeiro, ou seja, vamos dizer assim, a própria escravidão da ignorância no reino do Espírito. Ignorância no sentido de não saber. Então, o que nos diferencia? É a nossa capacidade de cada um buscar o conhecimento em tempos diferentes. Assimilar esse conhecimento também é o que nos diferencia. Essa ignorância no reino do Espírito é justamente aquilo que eu falei lá atrás, que nós vamos buscar o conhecimento para uma vida prática, para uma vida material. Via de regra, nós estamos no mundo material. Temos que fazer isso? Temos, mas isso não é tudo. Ok? Então, quando a gente fala tirar a ignorância no reino do Espírito, é nos conscientizarmos que esse Espírito, ele é a própria mente, que ele é a própria criatura, o próprio ser. Então, esse despertar de que eu posso e devo, em função não mais de uma vida material, mas, sobretudo, do meu avanço no entendimento das coisas do Espírito. Alguém tem dúvida que nós estamos de passagem aqui? Alguém tem dúvida que nós... Tem até uma brincadeirinha, né? Que uma hora a gente faz check-in, outra hora a gente faz check-out. O que é isso? Uma hora a gente chega, outra hora a gente vai. Para onde a gente vai? Nós vamos para onde a nossa consciência nos levar. Porque a nossa consciência, o nosso padrão de entendimento é o que vai também nos agrupar enquanto sintonia de pensamentos. Aqui nós nos agrupamos de formas diversas. No plano espiritual, o nosso maior agrupamento é por sintonia. Pronto. Nós não temos necessidade mais do nosso corpo físico. Então, Emmanuel vai nos dizer também, quem aspire a entesourar os valores próprios, os valores da própria emancipação, ou seja, do desenvolver íntimo à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Deve e precisa estudar. Como é que a gente estuda para não mais nos encontrarmos na ignorância do reino do Espírito? Como? Fala para nós. Fala, Leila.
É isso mesmo, estudando aonde estiver a oportunidade. Se é numa casa espírita, é na casa espírita que eu vou estudar. Se é em casa, é em casa que eu vou estudar. Ouvindo palestra? Estuda? Estuda. Mas se eu não tenho o conhecimento, como é que eu vou fazer a crítica que eu preciso para aquelas bobagens da interpretação do outro? Percebe? Lembra que a gente falou da interpretação? É igual qualquer programa de televisão. Se você não tem um conhecimento, um senso crítico, uma vontade de querer buscar se aquilo é ou não verdade, da onde saiu aquilo, qualquer bobagem na televisão, a gente vai aceitar. Não é isso que acontece com a gente? Quando a gente dissemina uma mensagem, mas eu estou achando que essa mensagem é boa para o meu vizinho. Será? Muitas vezes aquilo vai agredir aquela pessoa que recebeu. A gente não pode pensar. Então, vamos utilizar daquilo que nós temos de bom, que é o nosso bom senso, e usar o raciocínio, usar a razão para tudo na vida da gente. Ok, pessoal? Eu tenho que acelerar. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Nossa! Então, pessoal, quando a gente caminha para o conhecimento, olha só essa frase: o conhecimento fomenta o progresso intelectual e moral do homem. Fomenta é estimular. Então, o conhecimento, ele vai estimular o meu progresso intelectual e o meu progresso moral. Sim ou não? Sim. Mais ou menos. Porque a gente pode usar a inteligência para as coisas do mal. Sim ou não? Sim. Percebe? Então, o conhecimento, se nós não tivermos alguns valores que permeiam o uso desse conhecimento, pode nos desviar. Olha que interessante isso. Então, é certo que o conhecimento, ele liberta. Mas o conhecimento do quê? Lembra que a gente falou das verdades universais? Aquelas verdades que são para todo mundo. Por isso que muita gente é radical hoje. Ou extremista ao extremo, ou ignorante ao extremo. Precisamos estabelecer um parâmetro. Mas é certo que o conhecimento, ele nos liberta no sentido de trazer a compreensão cada vez melhor do bem e do mal. Porque cada vez que eu vou me apossando do conhecimento, a minha consciência vai se aprimorando e vai me trazendo as vertentes que eu preciso para decidir e fazer escolhas. Um outro ponto é que o conhecimento intelectual, então, ele vai despertar raciocínio e vai despertar sentimento. Então, ele fomenta, ele estimula mesmo. E aí, dentro daquele conceito do que a gente estava falando, Kardec vai perguntar assim, deixa eu ver se é isso. Kardec vai perguntar assim: como se explica que os povos esclarecidos sejam frequentemente os mais perversos? É aquilo que a gente falou da inteligência usando para o mal. Os espíritos vão nos responder: até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Então, nós sabemos que a inteligência, se não estiver pautada em valores verdadeiros
eternos, que nos conduz a uma vida mais plena, o que vai acontecer? Vamos nos encher de orgulho. Eu sei mais do que ela. Você não sabe de nada. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, gente? Não é não? Outra coisa que é muito importante, dentro das áreas de conhecimento, aquele que detém o conhecimento de verdade, ele se sente Deus. Tem até uma historinha assim, PhD. Lembra do PhD? PhD são cursos acima da graduação, da pós-graduação, lá na frente. Então, PhDeuses. Dizem que em alguns segmentos do conhecimento, algumas pessoas se sentem deuses. Então, aqueles são divididos em 2 grupos. Aqueles que imaginam ser deuses e aquele que tem certeza que são deuses. Tamanha é a prepotência que a intelectualidade ela pode chegar. Percebam? Então, não basta só o conhecimento intelectivo, o desenvolvimento do intelecto. Lembra que a gente falou da ignorância no reino do espírito? Tá aí. Porque se você não tem valores, se você não despertou a consciência para o bem e para o mal, se não despertou a vida em sociedade, o que acontece? Fica fragmentado. Por isso que a espiritualidade ela vai dizer que nós temos que desenvolver as 2 asas. Então, as áreas de conhecimento que nos leva a um desenvolvimento intelectual e um desenvolvimento moral, porque senão ela fica assim, ó, capenga. Pensa numa asa aqui, ó. Aqui é uma asa enorme. Então o conhecimento está lá em cima, a moral está lá embaixo. Olha como é que eu estou. Capengando. Como é que nós estamos hoje em humanidade, pessoal? Não é um cenário atual? É um cenário atual. Nós precisamos nos conscientizar que o conhecimento intelectivo, ele vai nos trazer liberdade, sim. Mas se nós não situarmos no reino do Espírito, da vida imortal, que isso aqui é só uma passagem, e nós vamos ter que prestar contas, e fazendo o nosso melhor, como é que fica? Então, ensinar as crianças desde cedo. Que a criança, ela tem uma capacidade incrível de assimilar. Ensinar para a criança desde cedo. Que ela está nesse mundo material, mas ela não é desse mundo material. Não é difícil para a gente entender isso? Então, uma vez que a gente entende isso, colocar para a nossa família, à medida do possível, os valores que precisa. Então, o conhecimento, olha, melhorar para progredir, eis a senha da evolução, porque somos espíritos perfectíveis. Chegaremos num padrão de conhecimento relativo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus, ele foi para alguma universidade quando ele esteve aqui há 2000 anos? Não, né? E o que ele fazia a partir dos 12 anos? Ele entrava lá na sinagoga, ele ficava frente a frente com o doutor da lei. E ele mostrava o que sabia. Por quê? Porque Jesus, Espírito Crístico, já chegou num padrão de conhecimento intelectual e moral que nós vamos chegar lá. Lembra que eu falei que nós somos perfectíveis? Nós somos fadados ao progresso.
Chegaremos aonde está Jesus? Sim, e o próprio Jesus, ele vai nos afirmar. Vocês podem isso e muito mais. Lembra? Quanto tempo nós vamos demorar? Não interessa. Nós precisamos aprender aqui e agora. Aproveitar as oportunidades para aprender, ampliar a nossa consciência e assumir a nossa parte que nos cabe. Tá? Não é lindo, gente? O Evangelho não é maravilhoso? É o Evangelho isso. Olha só, mas o conhecimento real é construção de alguns dias. Mas o conhecimento real não é construção de alguns dias. É obra do tempo. Claro, nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes sem conhecimento. É isso que nos diferencia, porque ela é mais esforçada, eu sou menos, a outra é mais ou menos, e assim, quem está nesse processo vai chegar mais rápido. Então, requer o quê, ó? Tá vendo aquela bailarina ali, ó? Para ela chegar a colocar a sapatilha de ponta, olha os dedos dela, gente. Quem fez balé ou quem acompanhou um sobrinho ou uma sobrinha sabe o que é isso. O ginasta, não é assim que funciona? Eles se quebram todo. Qualquer esporte ou qualquer situação, o esforço é muito grande. Dá para desistir? Não. Porque se a gente desistir, nós vamos ter que começar tudo de novo. Então, aproveitar essa reencarnação para nos conscientizarmos que nós somos criaturas divinas. Precisa despertar em nós, através do nosso esforço, através daquilo que a gente busca, como conhecimento correto, aplicar na nossa vida, transformar a nossa vida. Por quê? Porque uma vez transformado, nós temos o universo à nossa disposição. Porque quando nós chegarmos num padrão de entendimento diferenciado como Jesus, Jesus está no planeta Terra, ele governa o nosso sistema solar. Mas Jesus já está em outra morada, mas essa morada consciencial. Lembra que a gente falou da sintonia? Então, Jesus já chegou. Então, como irmão mais velho, ter ele como foco é muito bom. Por quê? Ele já disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos, uma vez que o nosso planeta já não nos serve mais como trazer conhecimento para nós, como tem vários espíritos que já chegou nesse patamar, são convidados a outros lugares, aonde a sintonia vai nos atrair. Olha que lindo! Todo mundo quer ir para um planeta melhor, mas a gente precisa melhorar o nosso planeta primeiro. Precisamos melhorar a nossa casa primeiro. A nossa casa planetária, a nossa casa doméstica, a nossa casa enquanto Centro Espírita Antônio de Oliveira. Todo mundo faz escolas no ano que vem? Todo mundo, né? É isso aí, tá vendo? Olha só, gente. Essa cena aí é uma cena brilhante, né? Basta só o conhecimento intelectual? Não, precisa do moral também. E os espíritos vão nos trazer uma outra vertente. A diferença entre o conhecimento e a educação. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, olha só, aquela cena aonde o professor era respeitado, né? Onde o pai sabia que o filho era malandrinho. Aquela situação que a gente tem que cortar o mal pela raiz, não é, Leila? Gente, é assim que funciona.
funciona. Por isso que a gente é pai nesse momento, já fomos filhos, seremos avós e depois a gente volta de novo. Filhos, pais, avó e vamos fazendo. Mas a gente sabe da responsabilidade de educar, não transferir a educação nossa. Como é que a gente se educa? Com o conhecimento, trazendo para nós, ampliando a nossa capacidade de enxergar a nós mesmos. Isso se chama autoconhecimento. Ok? A filosofia já estimula muito esse autoconhecimento e o espiritismo muito mais ainda. Porque uma vez que a gente conhece, uma vez que a gente sabe o que é certo e o que é errado, nós vamos educar de uma forma correta. Certo? Mais um aqui, ó. Olha só. Um exemplo. A educação, não a educação intelectual, porque nós temos que desenvolver essas duas asas. Mas uma outra educação, ó. A moral. E nem ainda a educação moral pelos livros. E aí é a consciência que ele está falando aqui, ó. Mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, aquela cena é muito propícia. Ah, ninguém está vendo. Né? Ah, ninguém, imagina, todo mundo faz. Sabe aquela situação? Então, esse compromisso que nós temos que ter com a educação real, da nossa consciência, trazer o que já está em nós e colocar a medida certa. Já está em nós, as leis de Deus já estão em nós. Então, essa educação que a gente já traz, ela já está em nós. Se a gente tiver dúvida, vai lá nos livros, porque ela vai exatamente apontar para nós o caminho correto. Ok, pessoal? Então, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, transformar todo o nosso aprendizado em ação. Ação que vai estabelecer uma conexão da nossa mente no padrão de sintonia que a gente precisa, para nos sentirmos mais fortes, mais fortalecidos, mais criatura que coopera na transformação nossa, porque nós vamos olhar para nós com aquele olhar amoroso. Ainda estou em construção, e daí? Não sou perfeito, estou em construção, mas eu quero melhorar, eu desejo melhorar. Eu vou tirar o meu conhecimento para a minha melhoria, para a minha transformação. Ok? Então, essa educação intelectual, essa educação que vem de fora para dentro, ela é importante? Muito importante. Porque ela vai fomentar, ela vai despertar em mim esse processo de consciência. E essa consciência, quando eu tiver dúvida, eu vou na minha intimidade. Lembra que Jesus falava? Fecha no seu aposento. O que é isso? Buscar a nossa intimidade. Dentro do ônibus a gente pode chegar na nossa intimidade? Estamos lá no ônibus lotado, segurando lá. Podemos nos conectar conosco mesmo? Podemos. Porque é essa conexão que a gente precisa fazer. Quando cometemos algo que não é certo ou algo que tenha prejudicado alguém, podemos perguntar para a nossa consciência. Ela vai estabelecer. Aliás, não precisa nem perguntar, né? Porque a gente dorme e vira para cá, e vira para lá, e vira para cá, e vira para lá. E a gente sabe que precisa corrigir. É isso?
Então, pessoal, e eu vou terminar com uma frase de Paulo, que é maravilhosa. Ele vai escrever para os romanos. Paulo, ele escrevia para as igrejas da época, né? A gente chamava de igreja, eles também chamam de igreja. E para os romanos, ele vai levar um monte de estímulo, entre eles esse aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo. Parece que está falando para nós. Mas transformai-vos, individualidade, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir, ou seja, saber escolher qual é a vontade de Deus, saber estabelecer, saber conectar com o Criador para saber o que Ele pretende para nós naquele momento. O que é bom, agradável e perfeito. Então, não só a nossa vontade, mas sobretudo a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? As leis estabelecidas na nossa consciência. Porque Deus não vai aparecer para você e falar assim, olha, vai para lá ou vai para cá. Ele já deixa na sua consciência e na conexão que a gente faz com o Criador, com o respeito que a gente tem pelo Criador, nós vamos saber exatamente o que fazer, principalmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos ilumine e que Ele tenha misericórdia de nos conduzir, continuar nos conduzindo como irmãos em processo de aprendizagem. Muita paz a todos. Fez sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Isso, a gente vai sair dos passos médios, mas fiquem abertos aqui, né? Para você. Sim.